Graça e paz, amada, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. E hoje é a aula 6 sobre a injustiça. É uma ferida, é uma raiz que gera um fruto indesejável. Será que você faz parte dessa turma que foi ferida nessa área? E hoje eu quero começar com essa pergunta. Você já sentiu na pele uma grande injustiça? Você já sentiu em algum momento da sua vida aí que você foi injustiçada? Como isso afetou a sua vida? Hoje nós vamos falar sobre isso, né? A injustiça é a percepção de que algo foi feito de maneira errada ou desigual, prejudicando alguém. E a ferida da injustiça, ela nasce na infância, né? Ali quando a criança, ela se sente, né? Talvez preterida, talvez vivendo alguns momentos ali que a leve a entender que ela não está sendo justiçada, né? Desmerecida, privada de algum direito, então ela se sente injustiçada e isso causa males terríveis. Na ciência, ela nos ensina, né, que a injustiça ela é causada normalmente pela pessoa do mesmo sexo, ou seja, nós mulheres normalmente somos feridas nessa área pela nossa mãe, né? Mas também existem situações em que os pais é que causam, né? O pai é que causa essa ferida. Então eu quero que você agora volte para a sua infância, sabe? Eu quero que você relembre momentos para nós entendermos um pouquinho melhor a respeito disso. Será que você viveu isso? Existem consequências terríveis, né? E as causas mais comuns da ferida da injustiça, eu vou falar algumas aqui. Primeiro, pais ou cuidadores autoritários e rígidos. Sabe aqueles pais que exigem perfeição? Sabe aqueles pais que não conseguem demonstrar carinho, afeto? Sabe aquele pai, talvez você na sua infância você nunca ouviu um eu te amo. Talvez na sua infância você nunca recebeu um abraço caloroso da sua mãe, do seu pai, né? E isso causa ali um ambiente, torna um ambiente emocionalmente frio. Isso é algo que causa essa ferida, porque a criança ela acha que pela justiça, né? É justo ela receber carinho, é justo ela receber um amor, o afeto e ali existem pais que exigem perfeição constante dos seus filhos, nada para eles está bom, né? Então ali nesse momento, quando a criança está vivendo isso, é gerada nela a ferida da injustiça. Uma outra situação são as comparações constantes. Quando ali os irmãos, os colegas, os primos, né, são comparados com essa criança, né? Ah, mas veja bem, fulano já faz isso, fulano já faz aquilo. Isso vai causando um senso de desmerecimento e a criança se sente ali injustiçada. Será que houve muita comparação ali enquanto você era criança? Você era comparada com seus irmãos, você era comparada com os seus primos, com os vizinhos, né? Com pessoas ali que já estavam avançadas em algum processo, você sempre era a menor, você nunca conseguia, né? Você não alcançava aquele grau de perfeição que os seus pais exigiam. Outra situação, favoritismo. Amadas, isso é tão perigoso, isso é tão prejudicial. Se você é mãe, você precisa estar atenta a isso, porque isso gera um senso de injustiça no coração da criança, gera essa ferida de injustiça. Sabe quando o pai prefere o outro? Lembra da história de Isaac, né? Onde Isaac e Rebeca, onde um preferia, né? Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. Ali o caos que se tornou no seio daquela família por conta do favoritismo. Isso é algo perigosíssimo, porque a criança vai se sentir injustiçada. Talvez você viu ali, né, no meio da sua família, você era ali preterida, né? O outro filho era o mais inteligente, era o mais elogiado, era o mais amado, era o mais querido, era o que recebia mais atenção. Talvez até hoje você viva isso.
né? Então isso causa essa ferida da injustiça. Punições injustas, quando a criança é castigada por algo que ela não fez, ou ela é castigada excessivamente. Falta de reconhecimento, né? O esforço e a dedicação da criança não são valorizados. É quando a criança ali, ela faz algo, né? E ela leva, por exemplo, ali um desenho para o seu pai, e o seu pai simplesmente ignora, né? Ou mostra algo que ela fez tão maravilhoso, ou talvez as notas que ela tira nunca é suficiente, e isso leva à sensação de que nada é suficiente. Falsas acusações e desconfiança, quando a criança não tem oportunidade de se defender, né? Ela é acusada por coisas que ela não fez. Talvez o seu irmão, a sua irmã fez algo e a culpa sobrecaiu sobre você, né? E isso traz essa ferida. Promessas quebradas, quando o teu pai, sua mãe prometia alguma coisa para vocês e não cumpriam, nesse momento já é gerada essa ferida. Será que alguma coisa dessas você já viveu? Essas são as principais causas. Você consegue identificar alguma situação dessa que você viveu? E olha só as consequências na vida adulta. Nos perfis comportamentais, a pessoa extremamente rígida e perfeccionista. Será que você é assim? Olha só, busca sempre provar o seu valor, pois acredita que nunca é suficiente. Aquela pessoa que o tempo todo está ali se cobrando demais. Ela é dura consigo mesma, ela é dura com as outras pessoas, ela é rígida, né? Sempre tentando provar que ela é algo, que ela faz alguma coisa. Desconfiança nos outros, dificuldade em confiar nas pessoas, pois teme ser enganado ou tratado de forma injusta. Aquela pessoa que sofreu essa ferida, hoje ela não confia nas pessoas, porque ela sempre acha que alguém não vai cumprir o que prometeu, ou sempre acha que alguém vai cobrar a mais do que ela oferece. Então ela sempre desconfia das pessoas, ela não consegue ter um relacionamento sólido ali de confiança, porque ela sofreu isso. Dificuldade em expressar emoções. Sabe por quê? Porque ela tem medo de parecer fraca e prefere demonstrar força e independência o tempo todo. Então ela não quer parecer fraca, ela quer sempre parecer forte, firme nas suas decisões. Rebeldia e resistência à autoridade. Ela rejeita regras ou lideranças por temer novas injustiças. Você tem problemas com liderança? Você tem problemas em se sujeitar à liderança do seu pastor, da sua líder de célula, do grupo de mulheres, ou talvez no seu trabalho, ou talvez até mesmo com os seus pais, né? Você tem esse problema, talvez com o governo, né? Com toda a liderança que é colocada, você tem dificuldades com a liderança. O impacto nos relacionamentos. Essa pessoa ela tem dificuldade em aceitar críticas. Ela sente-se injustiçada mesmo diante de um feedback construtivo, mesmo quando a pessoa faz uma crítica construtiva, né, que hoje em dia a gente ouve, não existe crítica construtiva, mas a pessoa fala algo ali para você melhorar e você tem dificuldade em aceitar. Problemas em delegar tarefas. Sabe por quê? Porque essa pessoa não acredita que os outros vão suprir sua expectativa, vão fazer como ela fazia. Então ela traz tudo para si, tem dificuldades em delegar funções, em delegar ali, porque ela acha que ela sabe fazer as coisas do jeito certo. Medo de errar e necessidade de controle. Ela busca a perfeição para evitar ser criticado novamente. E na saúde mental e emocional, sensação constante de frustração e revolta. A pessoa nunca está satisfeita, a pessoa sempre está, sabe, realmente ela veste a máscara de rígida, ela sempre está ali de dura, né? Constantemente frustrada, mas constantemente revoltada. Isso causa ansiedade e estresse elevados, porque a pessoa ela traz tudo para si,
né? Ela quer agir ali de uma maneira controladora. E isso causa cansaço, causa fadiga, causa estresse, ansiedade por não dar conta. Baixa autoestima e necessidade de validação externa. Então, aquela pessoa que sempre precisa ser elogiada, aquela pessoa que sempre precisa ser ali, receber críticas construtivas, né? Apesar dela não aceitar, mas ela precisa ali o tempo todo que a pessoa fale: nossa, foi muito bom o que você fez, ai, deu certo o que você fez, parabéns, né? Se ela não recebe um elogio, ela fica ali frustrada, porque ela acha que foi injustiçada, porque não recebeu o elogio merecido. E nós vemos que na Bíblia, né, fala muito sobre a injustiça, e eu aqui no PDF eu gostaria que você lesse e meditasse em cada passagem que está aqui, sobre Caim e Abel, sobre José do Egito, né, sobre Jó e sobre o próprio Jesus, que foi injustiçado. Qual o maior exemplo, né, se não de Jesus? E também você vai ver o papel de Deus na justiça. Deus vê todas as injustiças e promete agir no tempo certo. Amém? A Bíblia ensina que nós devemos entregar a nossa causa a Deus em vez de buscar a vingança. Agora, como vencer esses traumas da injustiça? Superar essa ferida exige um processo de autoconhecimento e cura emocional. Então, em primeiro lugar aqui, reprocessamento emocional. Em todas as feridas eu vou falar isso. Você precisa reconhecer a sua ferida. Você precisa identificar os momentos lá na sua infância onde você foi ferido. E eu quero que você faça hoje essa análise. Eu quero que você pare um momento e você reflita sobre como foi a sua infância. Será que em alguns desses momentos você viveu algo disso que eu falei lá no começo? Será que você conseguiu identificar alguma situação que te levou a ter essa ferida? Validar os seus sentimentos, aceitar que a dor foi real e que você não precisa mais carregar esse peso. Sabe, muitas vezes a gente tenta colocar embaixo do tapete, como eu falei ontem, a nossa dor. Não, isso daí é normal, isso daí aconteceu porque, a gente tenta normalizar, mas nós precisamos validar a nossa dor. Não, doeu sim, foi difícil sim, a gente muitas vezes quer ser compreensiva demais, mas está doendo, Nós precisamos ser sinceras conosco mesmo. Se doeu, amada, então é porque gerou uma ferida. Então, nós precisamos validar o nosso sentimento. E nós precisamos também mudar a perspectiva, desenvolvendo o perdão. E não significa justificar as injustiças, mas libertar-se do ressentimento. Sabe, você precisa se libertar. O que é o ressentimento? Eu sempre falo sobre isso, que o ressentimento é você sentir, depois sentir de novo e ressentir e vai sentindo sempre aquilo. Nós precisamos nos libertar, quebrar esse ciclo, Liberar perdão, Não, como eu disse, que não significa que você vai justificar a injustiça, mas que você vai liberar, Aconteceu, pronto, passou, é passado, faz parte do meu passado, não é mais não pode mais influenciar no meu presente, nem no futuro. Nós precisamos ressignificar as experiências. Você precisa entender que o seu passado não pode definir o seu presente. Aquilo que você viveu lá atrás, as injustiças que você sofreu na infância, talvez em outras fases da sua vida, a injustiça não pode definir quem é você. Aquilo que você viveu não pode definir o seu futuro, amadas. Muitas vezes nós entregamos, ao nosso passado o traçar do nosso futuro. Nós entregamos ao nosso passado, o planejar do nosso futuro, porque nós ficamos tão apegadas àquilo, àquela dor, aquele sentimento, aquela angústia, do que nós vivemos, que o futuro ele vai moldando quem nós somos. Não deixa o seu passado definir o seu futuro. Não deixe o teu passado influenciar o seu presente. Se liberte disso. Nós precisamos também entender que
como as outras feridas, muitas vezes você vai precisar passar por um processo terapêutico. Você vai precisar, talvez, fazer um acompanhamento psicológico com uma psicóloga, com uma psicanalista, até mesmo com os seus pastores, né? Um processo espiritual. Você precisa de acompanhamento, né? Você precisa ressignificar as memórias de injustiça, né? E a terapia, ela ajuda a criar novos padrões de pensamento. Também nós precisamos desenvolver novos hábitos, praticar a gratidão. Você foi injustiçada quando era criança, mas olha a pessoa que você se tornou hoje, olha quantas coisas boas você conquistou, né? Isso não foi impedimento para você ser alguém na vida. Nós precisamos exercitar a empatia, né? Tentar compreender as intenções dos outros antes de reagir. Né? Por que será que eu fui injustiçada? Como eu disse, muito provavelmente seus pais ou a pessoa que fez essa injustiça, ela sofreu injustiça. E isso é um padrão que vai se repetindo e é preciso quebrar isso. Então você precisa entender que pode ser você, né? Se coloque no lugar dessa pessoa. Nós precisamos aceitar imperfeições, aprender que errar faz parte do crescimento. Amém, e tá tudo bem. E na perspectiva bíblica, você precisa confiar na justiça de Deus. E aqui eu tenho alguns versículos que você vai ler. Você precisa liberar o perdão sem romantizar a dor. Você precisa perdoar mais. Eu sempre digo, perdão não é a amnésia, não é você esquecer tudo que passou, não, você precisa aprender a perdoar. O verdadeiro perdão é você lembrar sem sentir a dor. Então liberte-se dessa situação. Buscar o propósito na dor, né? Toda dor tem um propósito. Qual que é o propósito disso que você viveu? Né? Aprenda a tirar lições de todo o sofrimento que você passou e apoiar-se na sua comunidade de fé. Não enfrente isso sozinho. Sempre procure se cercar de pessoas que vão te ajudar nesse processo. Amém? E eu quero encerrar com essa pergunta. Essas duas perguntas. O que você faz quando sofre uma injustiça? Você acredita que Deus pode transformar essa dor em um propósito maior? Quero que você reflita sobre isso, sabe? Muitas vezes, talvez você viveu a injustiça quando era pequena e hoje você se tornou uma pessoa rígida, uma pessoa difícil, uma pessoa que se cobra demais, uma pessoa que cobra demais as outras pessoas, que exige perfeição, que tem medo de ser injustiçada novamente. Você vive aprisionada a essa ferida. Amada, é tempo de se libertar dessa ferida na sua alma. Deixe o Senhor trabalhar, né? Procure ajuda, procure fazer terapia para você ressignificar tudo isso. Perdoe o seu passado, perdoe aquele que te feriu e viva uma vida mais leve em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Feche seu olho em onde você estiver, amadas, e nós vamos orar para que o Senhor comece esse processo de cura nessa noite, nesse dia, nessa manhã. Amém? Pai, eu te dou graças, Senhor, pela vida das tuas filhas que estão aqui nesse processo tão maravilhoso de cura. Eu sei, Senhor, que muitas têm sofrido com essas lembranças que têm vindo à tona. Eu sei, ó Pai querido, que muitas têm se lembrado, ó Pai, da sua infância difícil, da sua adolescência difícil, a juventude ou em outros momentos em que ela foi injustiçada, talvez na fase adulta, ela sofreu injustiças, falaram mal dela, Senhor querido, e elas não deviam. Senhor, elas sofreram momentos onde elas foram caluniadas de forma terrível, Senhor, e isso causou muitas dores na sua alma. Senhor, muitas mulheres que estão aqui hoje, ó Pai querido, que não conseguem confiar em outras pessoas, que não conseguem aceitar, ó Deus, a autoridade, Senhor, dos seus líderes.
Em nome de Jesus, ó Pai, eu intercedo por essas vidas. Começa a tocar, Senhor, nessa ferida agora. Começa a trabalhar, ó Deus. Começa a fechar essa ferida e que elas comecem esse processo de cura nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, alcança essas vidas, Pai, que eu não conheço. Alcança essas vidas que eu não alcanço, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a dor. O Senhor conhece, Pai, cada palavra que elas ouviram e que em cada momento, Senhor, que elas se sentiram injustiçadas. Toma, Senhor, as tuas filhas pelas mãos, ó Pai. Abraça cada uma delas nesse momento e que elas sintam o teu amor em nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida. Hoje nosso plano de ação é muito reflexivo. Eu quero que você observe em sua vida se você está repetindo os padrões de injustiça que você sofreu. E eu quero que você escreva em seu caderno as suas percepções, tá bom? Você vai observar aí, será que eu tenho cometido injustiças porque eu fui injustiçada? Né? E você vai colocar aí no caderno as suas reflexões para que você venha aí se analisar e que você venha analisar os seus comportamentos, né? Como tem sido influência hoje na sua vida. Que Deus te liberte disso, em nome de Jesus, amém? Um abraço e até a próxima aula.